Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com você? Espero que você esteja bem aí na sua casa. Tenho orado por você, pelos seus pais, pela sua família, para que a doença não chegue na casa de vocês, para que vocês possam passar por esse problema, essa crise sanitária que estamos tendo no nosso mundo, da melhor maneira possível. Sei que os nossos governantes, os nossos líderes políticos estão lutando, às vezes entre si, mas eles estão lutando para que essa doença seja resolvida. Eu sei, eu gostaria de trazer para você a notícia de que foi encontrada a cura para coronavírus e a cura para todas as outras doenças. Mas eu sei em quem nós podemos nos colocar a nossa esperança, em quem nós podemos nos abrigar. Em Cristo, em Jesus. E nesse momento, a capela é um momento onde nós podemos conversar um pouquinho mais sobre esse grande amigo, sobre Jesus. E a pergunta que eu tenho é: você já conversou com Jesus hoje? Você já parou em algum momento no dia de hoje para conversar com Ele? Não sei em que momento você está passando, em o que você está passando pela sua vida, mas eu sei de uma coisa: Jesus pode ajudar você. Ele pode ajudar a resolver os nossos problemas. Mas antes de nós orarmos, você já pode ir colocando o seu pedido aí, nós vamos cantar uma música. Nós gostamos tanto de louvar e é tão importante louvar a Deus. Tantas pessoas lutam e estudam para criar músicas que nos elevem o nosso pensamento a estar junto de Cristo. Então, nesse momento, quero convidar você aí na sua casa a cantar. Cante com toda a sua força. Chama seu pai, chama sua mãe, coloca junto de você para assistir essa capela nesse momento. Tenho certeza que você vai gostar. Canta comigo então. Mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Como é bom poder louvar, não é verdade? É tão bom podermos cantar a Deus, colocar o nosso sentimento em forma de música. Eu sei que você já colocou o seu pedido, se você ainda não colocou, ainda é tempo.
Coloca seu pedido aí no chat para que a gente possa estar orando por você. Eu sei que você nesse momento pode estar passando por muitos problemas e eu quero dizer para você de todo o meu coração que eu estou aqui para ajudar. Ao final da nossa capela você vai ter um QR Code que vai ajudar você a entrar em contato comigo para que você possa orar e aprender um pouco mais de Deus. Se você tem curiosidade de aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, já curte o nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já curte a nossa página, já nos segue nas redes sociais e eu tenho certeza que nós vamos poder aprender mais e mais de Deus. Eu tenho um convite especial para você aguardando lá no final da nossa capela. Aguarde e você vai ver. Nesse momento, então, eu quero convidar você a orar. Feche seus olhos. Senhor maravilhoso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, por favor, abençoa cada um dos nossos alunos. Aqui o Colégio Cidade Ademar, Pai, tem orado todos os dias pelos pais, pelos familiares, pela saúde financeira, pela saúde emocional, pelos nossos alunos na área acadêmica também, Pai. Por favor, peço mais uma vez que o Senhor os abençoe. Por favor, Pai, os ajude a entender o papel deles no momento em que nós vivemos. Guarda-o, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vocês já pensaram em ser super-heróis? Eu lembro quando eu era pequeno, eu pensava em ser um super-herói. Todos nós pensamos, e quando pensamos em superpoderes, todos nós temos um superpoder diferente. E eu quero saber qual é o seu superpoder preferido. Coloca aí embaixo pra gente qual é o seu superpoder. Qual é o por quê? Não é só colocar, eu queria super velocidade. Eu quero super velocidade para isso. Quando eu era pequeno, eu pensei em ter super velocidade. Já imagina? Eu tô ali em casa brincando, numa boa. Minha mãe chega e fala: Alexandre, você já lavou a louça? E eu, saio correndo. Corro muito rápido, já chego, já lavo a louça. Quando ela tá acabando a frase, eu falo: a louça está lavada. Imagina que legal. Ou quem sabe a super audição. Tem uns que iam usar para poder fofocar melhor, mas não é essa a ideia. Imagina você tá lá na sua casa, numa boa, e aí você tá ali começando o fim da noite e você ouviu na rua alguém falando assim: hey, vamos entrar naquela casa? Você corre, tranca as portas, liga para a polícia e os bandidos são pegos. Imagina o quanto você pode fazer. E é legal porque os superpoderes, eles têm a ideia de compartilhar uma ideia que a gente não tem, alguma coisa que a gente não tem, de trazer para o ser humano algo especial. Tornar um ser humano comum em um super-humano. Um humano onde ele pode ajudar as pessoas. Essa é a ideia de um super-herói. O vilão nada mais é uma pessoa também que tem superpoderes, mas usa eles para o mal. Então, nós, entre super-heróis e super-vilões, escolham ser super-heróis. Escolham ser um grande herói. E para você ser um grande herói, nós precisamos de algumas coisinhas. E é sobre essas coisinhas que eu quero conversar com você no dia de hoje. Quando a gente pensa nos super-heróis, eles atraem a atenção da humanidade há muitos anos. Desde a antiguidade, o ser humano, ele busca alguém para que essa pessoa resolva os problemas dele ou da sociedade. Nós, por exemplo, estamos passando pela crise sanitária. Imagina se alguém chegasse para a gente e trouxesse de um outro canto uma resolução dessa doença. Ele seria um herói. O herói da nação, o herói do mundo. E quem sabe não seja você este super-herói. Quem sabe não seja você que está estudando nesse momento que vai ser o próximo super-herói. Os super-heróis, normalmente, eles são baseados em pessoas comuns que fizeram fatos incomuns. Pessoas que são simples, mas que fazem coisas extraordinárias. Pessoas que fazem coisas extraordinárias. Saiu no jornal há algum tempo atrás sobre um acidente. Uma mãe estava saindo de casa e o portão da sua casa, um portão de ferro muito grande, desceu em cima do filho pequeno dela. Ela puxou o freio de mão, correu, com uma mão levantou o portão e com a outra ela tirou a criança. Cara, algo que nunca ninguém conseguiria. Ela foi pedida para depois levantar aquele portão de maneira sozinha, em outro momento, ela não conseguiu. Porque naquele momento ela precisava ser uma super-heroína. Ela foi dotada de uma força extraordinária
para salvar alguém que ela tanto amava. Quem sabe? Você é o nosso próximo super-herói. Os super-heróis, eles têm diversas forças, diversos superpoderes. Já pensou você ter uma visão de raio-x? Ou quem sabe uma visão térmica? Ou quem sabe a imortalidade? Já pensou regenerar de maneira fácil, como o Wolverine faz? Quem sabe voar, como tantos heróis da atualidade, com suas capas, balançando ao vento e você voar? Pois é. Diz o tio Ben, o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas eu não quero falar sobre o Homem-Aranha, não. Todo mundo fala sobre ele. Quero falar sobre um outro para você. Um cara chamado Hancock. O Hancock, ele é um personagem de um filme, e é um filme de ficção. Claro, quando começa o filme a gente já percebe que é isso. Onde um cara, ele tem poderes, mas as cenas surreais do filme mostram que ele não é um super-herói comum. Ele tem alguns poderes que são dos mais naturais, super força, ele voa, mas ele bebe muito, ele fuma muito, e a gente não precisa ser que nem ele. A questão é que todas as vezes quando ele aparece, ele não se preocupa com a destruição que ele faz ao redor. E o filme, ele trabalha a ideia de que uma pessoa, um ser humano, chega ao lado dele e ajuda a mudar a imagem dele. E uma das coisas que é interessante que ele fala é que ele diz o seguinte: eu já vivi muito, mas uma coisa eu descobri: todos nós temos escolhas. Nós precisamos fazer as melhores escolhas. E qual escolha você tem feito para a sua vida? Quais são as escolhas que você tem feito para ajudar a passar por essa situação? A Bíblia também ela fala de diversos heróis. E eu gostaria de conversar sobre um herói da Bíblia, que é um herói, às vezes, como o Hancock, que não foi um grande herói no começo, que precisou aprender bastante com os problemas da vida, com aquilo que ele enfrentava. Lá na Bíblia, existem muitos personagens que são como super-heróis. Nós temos, por exemplo, no livro de Juízes, várias pessoas que foram escolhidas por Deus para ter um papel super importante, que era o papel de juiz. O papel de juiz, ele era um líder militar, um líder político, que ajudava o povo de Deus a ser liberto dos seus inimigos. E uma história interessante que conta do capítulo 13 até o capítulo 16 é a história de Sansão, um dos 12 juízes de Deus, que Deus instituiu sobre o seu povo durante cerca de 350 anos. Durante cerca de 350 anos, 12 juízes foram escolhidos. Esse tempo foi o tempo entre o final da liderança de Josué e o começo da monarquia israelita. O interessante de Sansão é que ele foi prometido desde o seu nascimento. Um anjo veio falar com a mãe de Sansão e disse que ele seria prometido um juiz desde a barriga, desde o ventre. Por isso ele precisava seguir algumas regrinhas. Algumas regrinhas essas que você pode encontrar no livro de Levíticos. Lá vai dizer pra gente quais são as regras que ele tinha que ter. Mas as regras mais básicas eram: ele não podia beber nada que fosse feito, ou comer nada que fosse feito da uva, da planta da parreira, e também ele não podia fazer aquilo que mais todo mundo conhece, cortar os cabelos. Ele não podia essas coisas. E é interessante que então ele tinha alguns poderes que foi concedido para ele através do Espírito Santo. Por exemplo, Sansão ele tinha a super força. Em Juízes capítulo 14, verso 6 diz assim: mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Eu fiquei pensando comigo certas vezes, como que se rasga um cabrito com a mão? Se você parar para pensar, às vezes a gente não consegue pegar uma galinha na corrida. Se você já foi no sítio da sua avó ou de algum parente e tentou correr atrás de um animal, você sabe que é muito difícil conseguir pegá-lo. Agora imagina Sansão, que ele pegou um leão e rasgou com a mesma facilidade como se rasga um cabrito. Eu imagino que o povo daquela época era muito mais forte, porque eles rasgavam um cabrito de maneira muito simples. Mas olha o poder que ele tinha, a super força. Outro poder que ele tinha era a inteligência.
Em Juízes, ainda no capítulo 14, o verso 12 e 13, diz o seguinte: E a Sansão lhes disse: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Do que come, saiu comida, e do forte saiu doçura. Só para inteirar vocês, Sansão estava na festa de casamento e ele chamou algumas pessoas e falou o seguinte: se vocês descobrirem essa anedota, essa dúvida que eu tenho para vocês aí, esse enigma, vocês vão ganhar 30 vestes de festa. Só que se você não descobrir, eu que vou ganhar essas 30 vestes. Vocês vão me dar essas vestes. Ninguém sabia o que era. Mas aí, ao conversarem com a esposa dele, descobriram que era a história que ele tinha rasgado o leão no meio. Porque dentro daquela carcaça de leão foi onde nasceu uma colmeia, onde foi colocada uma colmeia. E ali as abelhas produziram mel. Ele tinha uma inteligência fora do normal para criar enigmas. Outra coisa que ele tinha, um outro poder, ele era caçador. Olha que legal. Diz ali em Juízes, no capítulo 15, verso 4 e 5. Então ele caçou 300 raposas, amarrou-as duas a duas e prendeu em cada par de rabo uma tocha, pôs fogo nas tochas que queimaram as plantações dos filisteus. Se você já tentou pegar uma galinha, você sabe o quanto é difícil. Sansão, ele pegou 300 raposas. Não foi uma, duas ou três, foram 300 raposas. Amarrou os rabos, colocou uma tocha e soltou-las nos campos dos filisteus. Você pode olhar para mim e falar assim: mas pastor, esses poderes eram para ajudar alguém? Era para o bem? Quero lembrar vocês que os filisteus eram o maior povo inimigo do povo de Deus. Era o povo que afligia o povo de Deus constantemente. Sempre que tinha algum problema, eram os filisteus. Eles destruíam, eles matavam, eles roubavam, estupravam e eles faziam todas as barbaridades mais inimagináveis com o povo de Deus. Então, Deus levantou esse juiz, Sansão, para dar um basta a esse problema. Um dos grandes problemas de Sansão é que ele começou a passar tempo demais com os filisteus. Ele achava que ele era esperto demais, que ele tinha o poder demais, e ele achava que tudo aquilo vinha dele. Esse é o grande problema dos super-heróis. Quando você para prestar atenção na grande maioria dos super-heróis, chega um momento onde o ego sobe demais, onde sobe a cabeça, o poder, e ele se acha mais do que todos os outros. Aconteceu isso até com o Superman. Em certo momento, o Superman ele se acha muito poderoso, vai lutar com um vilão chamado Apocalipse e ele é derrotado. O grande problema dos superpoderes nos seres humanos é que nós queremos usar o poder para o nosso benefício. Com Sansão não foi diferente. E nessa parte da história, ele ganha outros superpoderes. O primeiro superpoder dele, ele se tornou um super esperto. Dá uma olhada na inteligência e na esperteza desse juiz. Dali, Sansão foi para Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O homem que foi escolhido por Deus, em suas leis, dizia que era para casar-se com uma mulher decente, foi buscar uma prostituta. Uma mulher que se vendia por dinheiro e foi com ela que ele quis casar. Ele não quis apenas relacionar-se com ela, que já era errado, mas ele quis casar com ela. Que esperteza de um homem escolhido por Deus, saindo totalmente do rumo daquilo que Deus havia colocado para ele. Outro superpoder que ele teve, ele foi super piadista. Estava ele descansando ali com Dalila, e Sansão respondeu a ela: se eles me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Dalila era uma filisteia, moradora da cidade de Gaza, e ela queria que Sansão fosse destruído. Então ela persuadiu Sansão, enganou Sansão, e ela estava tentando com que as pessoas da cidade dela destruíssem ele. Porém, Sansão sabia de tudo isso. Ele percebeu isso tudo, então ele começou a brincar com as pessoas ao redor. Todas as vezes que alguém amarrava ele, prendia ele, ele se soltava e matava todas aquelas pessoas. O último superpoder dele
foi o super distante. Juízes 16, verso 20 até o 22, diz assim: Ele levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. Os filisteus o pegaram, furaram seus olhos e o puseram para virar um moinho. O super-herói de Deus, o super-herói que foi escolhido por Deus, o juiz que foi chamado por Deus para julgar bem o seu povo, quis o poder para si mesmo e errou. Esse é o grande problema do ser humano. Quando o ser humano escolhe poderes para si, para ser feliz com as suas próprias decisões, o ser humano acaba se perdendo de maneira muito fácil. Mas a história não termina por aí. A história continua. Sansão, então, foi raspado seus cabelos, furaram os seus olhos, foi colocado para girar um moinho, e uma criança pequena cuidava dele, puxava ele como se puxa um animal de carga. Mas os cabelos começaram a crescer. E novamente ele conseguiu o poder que ele tanto tinha. Não o poder dos cabelos dele, ou o poder de abandonar as alimentações erradas, mas o poder que vinha de Deus. E olha o que diz pra gente em Juízes, capítulo 16. E Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais uma vez. Deixa que eu de uma só vez me vingue de todos os filisteus. Sansão, ele percebeu que apesar da distância que ele tinha ido, que ele tinha percorrido, ele tinha ido tão longe de Deus, ele sabia que ele podia se arrepender. E ele se arrependeu. Conta a Bíblia que na morte dele, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Era uma grande festa no templo do deus Dagon, e lá ele destruiu aquele templo, e morreram todas aquelas pessoas, inclusive Sansão. O grande problema dos poderes, dos superpoderes, assim como aconteceu com Sansão, assim como acontece com outros personagens das HQs, acontece com a gente. Quando nós queremos o poder para nós mesmos, nós acabamos usando ele de maneira errada. Nós acabamos escolhendo usar o poder para nosso próprio interesse de maneira egoísta. Totalmente contrário com aquilo que Deus quer que você e eu façamos. Com os discípulos não foi muito diferente. Os discípulos, eles também foram chamados por Deus para receber poder. E o interessante é que aqueles discípulos, assim como eu e como você, eles eram pessoas simples, pessoas que tinham diversos problemas, pessoas que tinham diversas lutas e pecados, mas Deus os escolheu para ser diferente. Em Atos, no capítulo 1, o verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Olha que interessante, o Deus que colocou o Espírito Santo em Sansão, colocou o Espírito Santo sobre os discípulos, vai colocar o Espírito Santo sobre você também. Eu perguntei para você lá no começo, qual é o superpoder que você gostaria de ter? E você colocou aí para mim já qual é o seu superpoder, e se você não colocou, coloca agora. Qual é o superpoder? O superpoder que Deus quer que você tenha é o poder de testemunhar. O poder de falar a outras pessoas sobre um amor que salvou você e que pode salvar tantos outros. Se você quer ser um herói, seja uma pessoa simples que faça coisas extraordinárias. Nós precisamos cada dia mais neste mundo de pessoas comuns que façam coisas incomuns. Jesus era um homem comum que fez coisas incomuns. E Jesus diz para os discípulos, aqueles mesmos que foram prometidos o poder para eles, ele diz, Jesus falou para os discípulos: se vocês me seguirem as minhas ordens, vocês farão coisas muito maiores das coisas que eu fiz. Se você leu já a Bíblia e viu os milagres de Jesus, Jesus ele promete que você tem o poder se estiver com o Espírito Santo. Se você quer ter poder no dia de hoje, se você quer ter poder para mudar as pessoas ao redor, para trazê-las aos pés de Cristo, não perca tempo. Dobre seus joelhos, ore e peça esse poder. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus cuide de cada um de vocês. Peça o poder a Deus e Ele vai dar a cada um de vocês. Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor maravilhoso Deus, obrigado porque o Senhor nos mostra com a história de Sansão de que nós temos a possibilidade de ter poderes. Porém, esses poderes só serão úteis em nossa vida se nós nos apresentarmos a Ti e deixarmos que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. Por favor, Pai, abençoe a cada aluno que está em casa, cada pai, cada familiar. Por favor, os proteja, Pai, os revista do Espírito Santo, para que eles possam testemunhar de Ti para outras pessoas. Por favor, Pai, nos abençoe, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu disse para você que se você quiser estudar a Bíblia, se você quer conhecer um pouquinho mais, vai aparecer agora um QR Code para você, e esse QR Code você vai pegar o seu celular, tirar uma foto, abrir um aplicativo que leia QR Code e você vai se inscrever na classe bíblica. Se você é do Fundamental 2 ou se você é do Ensino Médio, você também pode escolher qual classe bíblica você vai participar. Conto com a sua presença, conto com a sua participação. Lembrando, sigam as nossas redes sociais. Se você já é cadastrado aqui no canal do YouTube, já clica no sininho, já se inscreva para receber todas as nossas novidades. Um grande abraço e até a próxima!